Bem-vindos ao Jovens em Foco. Meu nome é Pedro Brasil, sou auxiliar administrativo da DAS aqui na SEMAS. Hoje eu estou com minha parceira Carla, que é educadora aqui do Assessor de Trabalho. Tudo bem, Carla? Tudo bem, bom dia para vocês. É um prazer estar mais uma vez com vocês. E com a nossa convidada especial, Juliana Almeida, assistente social do CIE. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, bom dia, pessoal. E hoje a gente trouxe a Juliana aqui para tratar um assunto muito importante com vocês, e é conhecer o programa Jovem Aprendiz, que esse é o principal ponto do CIE, né, Ju? Isso mesmo. A gente trabalha com um programa de aprendizagem, é o nosso foco, né? Nós temos 2 programas, o programa de estágio e o programa de aprendizagem. Mas o programa de aprendizagem, ele acaba tendo esse olhar mais social, tendo o foco, né, do serviço social também dentro do programa de aprendizagem. Então, a gente acaba tendo um olhar mais especial para ele. Então, conta pra gente, Ju, quando começou esse programa, assim, você já deve ter uma bagagem gigante em meio ao programa, né? Conta pra gente aqui, em que certo ponto você começou a atuar pelo programa, como isso tudo se desenvolveu, alguma das funções que você desenvolve lá no CIE? Então, eu estou no CIE há 8 anos, né? Fez 8 anos agora em abril que eu estou no CIE. Mas o programa de aprendizagem, ele é do ano de 2000, né? Então, foi criado a partir da Lei 10.097, que teve, né, justamente esse objetivo de estar abrindo espaço no mundo do trabalho, mas que essa inserção no mundo do trabalho ela fosse protegida, ela fosse amparada por uma legislação, por uma lei. Então, desde o ano 2000 que a gente vem aí nessa caminhada, né, para estar buscando a inserção dos adolescentes e jovens no mundo do trabalho. 24 anos de um trabalho muito bem feito, né, Carla? Isso, e a gente sabe que o foco é os jovens e isso tem ajudado, aberto portas para eles, né? E um trabalho muito bom, na verdade, de construção que vocês fazem, né? Observando assim o que vocês estão falando. Então isso é muito importante, porque muitos jovens dependem do CIE para entrar no mercado de trabalho. A gente sabe da importância desse programa. Isso, e assim, o programa ele já mudou muitas realidades, né? A gente que está dentro do programa, acompanhando, a gente vê mudanças de vida, de perspectiva, de visão, né, do adolescente. Então, o adolescente, o jovem, ele entra no programa de aprendizagem com uma perspectiva, mas ele sai com outra. Ele sai com uma bagagem profissional, assim, muito válida, muito importante para ele. Então, é transformador você acompanhar esse ciclo de evolução desse adolescente e desse jovem e com uma inserção protegida, né? Então, ele está resguardado por 2 legislações, tanto a CLT, né, como também a Lei da Aprendizagem. Então, ele é um programa especial, técnico profissionalizante, e aí tendo esse olhar, olhando para a formação, não só da inserção no mundo do trabalho, mas que seja uma inserção protegida, com um olhar social. Então, tudo isso o programa de aprendizagem ele leva em consideração. E também qualificada, né, que é importante, né? A gente sabe que o mundo do trabalho ele é muito conservador, que é pessoas capacitadas, e o programa ajuda nesse sentido, porque muitos jovens, eles não têm condições financeiras de bancar a sua qualificação, né? E o programa faz isso, o que é um diferencial muito grande. E um detalhe importante é que é um programa que, como o Carla estava falando, ele tem muita qualidade e essa qualidade desenvolve uma autonomia e uma força muito grande em meio ao mercado. Ele se tornou referência, porque hoje em dia todos os jovens que querem começar uma vida no ambiente de trabalho buscam o CIE. Eu, quando era mais jovem, quando tinha 17, 18, busquei, me inscrevi. Então, já é referência desde anos atrás até hoje. É um trabalho muito bom, muito satisfatório, que sempre gera ótimos lucros. E para um jovem, Ju, qual a finalidade desse programa? O que é que um jovem pode encontrar no CIE? Eu me inscrevendo hoje, por exemplo. Quais são as possibilidades que o programa desenvolve para mim? O primeiro passo ele é você tirar as documentações. Então, o adolescente e o jovem ele precisa ter todas as documentações. CPF, RG, carteira de trabalho digital, então ele precisa estar com as documentações, tá? Precisa também estar na escola estudando, para quem não terminou o ensino médio.
Quem terminou o ensino médio, o certificado de conclusão do ensino médio precisa ser apresentado, por exemplo, no ato da contratação. Quem não terminou precisa estar estudando e estar matriculado, né? Então, a finalidade do programa, ele é justamente garantir que os jovens consigam essa experiência profissional, a tão sonhada primeira experiência profissional, né? Porque a gente sabe da dificuldade que um adolescente, que um jovem, ele tem das portas serem abertas para a primeira experiência profissional. Então, o programa de aprendizagem, ele tem essa finalidade, abrir as portas das empresas para a primeira experiência profissional. Então, num processo seletivo, não é exigido desse adolescente que ele tenha experiência profissional, né? Então, vai ser olhado muito as habilidades comportamentais desse adolescente e desse jovem. Então, o processo seletivo, a inserção desse adolescente, desse jovem no mundo do trabalho, vai sempre estar olhando para esse olhar das competências, das habilidades emocionais e comportamentais, né? As habilidades técnicas ele vai desenvolver lá dentro do programa de aprendizagem. Até algum ponto, algo que ele já tenha exercido na escola, por exemplo, ficar à frente de um seminário. Esse comportamento do jovem em meio aos seus amigos, na escola, isso tudo conta, e essas habilidades que vocês procuram, né? Isso, é justamente isso. As empresas elas vão estar buscando para os adolescentes e jovens que eles querem contratar enquanto aprendiz, justamente a força de vontade, o querer aprender, né? A iniciativa, a proatividade, então a comunicação assertiva, postura, né? Profissional. Então tudo isso, o programa de aprendizagem, lógico, a gente não quer o adolescente, o jovem, ele não vai chegar na empresa pronto, né? Algumas habilidades também comportamentais vão ser desenvolvidas dentro da capacitação prática e teórica do programa de aprendizagem. Mas o importante é que o jovem ele tenha o interesse, né? Então, ele tendo esse interesse em desenvolver essas habilidades técnicas e comportamentais, o programa de aprendizagem vai estar aberto para ele. Exato. E é um ponto também que a gente vê que é um diferencial. O jovem que tem interesse e o jovem que não tem interesse. Só por você querer se qualificar, você já abre um leque de oportunidades na sua vida. A Carla, como representante aí das oficinas, inclusive finalizou uma agora há pouco, no dia de hoje, pode falar pra gente que quando o jovem tem interesse, é muito mais fácil de ele conseguir uma oportunidade, né? Isso mesmo. Eu sempre falo para eles que eles são os responsáveis por mudar a vida deles. Que é algo que ele não pode transferir para outras pessoas. A responsabilidade de mudar de vida, de melhorar, depende deles focarem, deles terem motivação e deles quererem. Porque se ele não quiser, não adianta ter um programa excelente como esse, não adianta a oficina, não adianta as leis, né? Se o jovem não quer. Então eu divulgo bastante o CIEE nas escolas, que infelizmente muitos jovens não conhecem, não têm a curiosidade. Então eu falo sempre para eles do CIEE, de que eles devem buscar essa plataforma, se inscrever, tirar dúvida, entrar em contato, porque é o caminho que vai levar eles para a vida profissional deles. É uma ajuda, é a ponte que vai ajudar eles. Tem algum limite de idade, Ju, em relação a se inscrever no CIEE? Com quantos anos eu posso me inscrever? Eu já vi que você falou que precisa estar estudando, né? Isso, precisa estar estudando para quem não terminou o ensino médio. Quem terminou o ensino médio não tem problema. O que não pode é estar como desistente, né? Entendi. O adolescente jovem ele não pode ter desistido da escola. Se ele quiser o programa de aprendizagem, ele vai ter que voltar para a escola, se matricular e ir em busca das oportunidades. Mas se ele concluir o ensino médio, não tem problema nenhum. Ele também pode ser aprendiz, tá? Sobre a questão da idade, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele só permite o trabalho a partir dos 14 anos na modalidade programa de aprendizagem, né? Então, a lei ela traz isso, que é a partir de 14 anos de idade até 24 anos incompletos. Então, você pode fazer o seu cadastro, né, para o programa de aprendizagem a partir de 14 anos até 24 anos incompletos, certo? Entendi. Em relação ao desenvolvimento desse público, já foi citado aqui alguns pontos que melhoram em relação ao crescimento pessoal, né? Porque, como o Carla mesmo estava falando, o ponto principal que a gente gosta de sempre passar para os jovens é o interesse. As oportunidades sempre existem. A questão é que nem todo mundo está preparado para elas. Então, às vezes a gente fala,
não tenho nenhuma vaga de emprego, eu não consigo nenhum emprego, mas também a gente não se prepara para ter esse emprego. Por exemplo, se eu quero um emprego no setor administrativo de uma empresa, eu preciso ter um conhecimento básico sobre administração, conhecimento básico sobre desenvolvimento em relação à tecnologia, saber utilizar um computador da forma correta. E isso é um passo importante que os jovens precisam entender, né? Que além de eles só quererem que as oportunidades apareçam, eles também precisam estar preparados para essas oportunidades, né? Isso, justamente isso. Então, quando a gente fala de preparação, o primeiro passo, como a gente já falou, é a questão da documentação. Sem a documentação não existe contratação no programa de aprendizagem, porque justamente ele é regido pela CLT, né? Uma das legislações é a CLT, é carteira de trabalho assinado, direitos trabalhistas garantidos. Lógico que é um contrato especial de trabalho. Por quê? Porque existe a lei do aprendiz também, né? Mas além disso, o jovem ele precisa realmente ter esse olhar de iniciativa, ter a iniciativa de buscar as oportunidades, mas não também não ficando só sentado esperando, né? Ter essa iniciativa, a proatividade de ir em busca das oportunidades, mas não só ir em busca, se preparar também, como você falou, Pedro. Então o adolescente, o jovem, ele precisa se preparar para quando a vaga aparecer, né? Se preparar com as questões justamente de como é que funciona um processo seletivo. Se eu for para uma entrevista, quais serão as perguntas que as empresas vão me perguntar? Então, justamente é a curiosidade. Então, se eu começo a ter essa curiosidade e eu vou em busca da informação, eu vou em busca, né, de buscar esse conhecimento, de quais são as perguntas mais importantes que num processo seletivo a empresa pode me fazer. E se eu me preparo para esse momento, então eu chego na empresa com mais segurança. Então eu vou fazer um processo seletivo, eu vou passar por um processo seletivo com mais confiança, com mais segurança. E é isso que as empresas elas vão estar observando. Porque na hora que a gente vai para um processo seletivo, a empresa sabe que não pode exigir do adolescente para uma vaga de aprendizagem, não pode exigir experiência profissional. Então o que a empresa ela vai estar buscando? Ela vai estar justamente tendo esse olhar. O adolescente sabe conversar, sabe construir um diálogo aqui comigo no processo seletivo, né? Eu falo muito para os adolescentes que o processo seletivo é um processo de conquista. Então eu tô ali para conquistar aquela vaga para mim. E aí eu faço muita comparação pro lado pessoal. Quando a gente quer conquistar alguém, o que a gente tenta construir um diálogo com aquela pessoa, a gente tenta desenvolver uma conversa com ela, né? E a gente percebe quando alguém não está afim da gente, né? Por quê? Porque a pessoa não tenta esse diálogo, não tenta essa interação. E no processo seletivo é a mesma coisa. Por exemplo, a empresa, o gestor lá na hora do processo seletivo, ele vai perguntar para você, por que você quer essa vaga? E aí você vai dizer assim, eu quero essa vaga porque eu preciso. E aí a empresa vai ficar... Sim, mas todos os candidatos aqui, eles precisam. Então, você tem que levar o seu diferencial. Não, eu quero essa vaga porque eu quero crescer enquanto profissional e eu quero ajudar a empresa a chegar na missão dela, na visão dela. Então, assim, é muito nessa perspectiva da gente se preparar para o processo seletivo e chegar lá e saber construir um diálogo com o entrevistador. Então, isso faz toda a diferença. E para isso, não é necessário ter experiência profissional. Eu preciso construir aquele diálogo, aquele momento. E se é algo novo que eu nunca vivenciei, pesquisa. Hoje a gente tem aí acesso a YouTube com vários vídeos falando sobre... Tem aqui a formação do Acessuas, que o pessoal, né, de Cabedelo pode vir procurar o Acessuas para construir também o seu perfil profissional, de buscar informações de como funciona. Então, assim, as informações, elas estão ali. O que falta, às vezes, nos adolescentes e nos jovens é a iniciativa de ir atrás dessa informação, de ir em busca de construir a sua imagem profissional, sabe? Às vezes a gente fica esperando a vaga aparecer e quando aparece a gente não está preparado. E quando eu falo de preparação, eu não estou falando de preparação sobre experiência profissional, sobre capacitação técnica. Eu estou falando justamente das habilidades comportamentais. Saber se comunicar, né? Se expressar o que deseja com aquela vaga.
E os jovens, eles têm muito acesso, como você falou, né? A maioria deles tem um celular na mão, então eles podem usar isso a favor deles, fazer uma pesquisa. Eles precisam ter interesse, né? É como você bem exemplificou, quando a pessoa está apaixonada por outra, ele vai mostrar o interesse dele, né? Então ele vai fazer de tudo para conquistar aquela pessoa. A mesma maneira, como você exemplificou muito bem, é a vaga. Então se eu quero aquela vaga, então eu tenho que pesquisar sobre aquela empresa, saber qual é a missão dela, que vaga ela está oferecendo, né? É importante eu saber a que vaga eu estou me candidatando, porque muitos precisam ter esse interesse, porque a fila é grande, né? E como Juliana falou, também falta muito, eu noto pela experiência que a gente teve aqui pelo Acessuas, enquanto eu trabalhava pelo Acessuas, que é a falta de objetividade. Tem muitos jovens que eles não têm nenhum objetivo, e inclusive isso até na questão da entrevista pode ser visto com maus olhos. Por exemplo, eu estou me candidatando para um emprego só pelo valor financeiro, só por ter um emprego, mas é uma área que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o que eu gosto de fazer. Então, não faz sentido eu me candidatar para essa vaga. Então, muitas vezes você acaba se frustrando porque você não consegue aquela vaga, você acha que você não é bom o suficiente, porém você só está procurando em um local onde onde não combina com você. Os seus objetivos estão sendo impostos no local errado. Não é o seu perfil, então você não vai se dedicar tanto quanto, né? Quando você gosta de, por exemplo, quem gosta na área de informática, trabalhar com informática, ela não vai ter tanto interesse em trabalhar em outra área, como almoxarifado ou estoque, essas coisas que não tem acesso, né? Então, muitas vezes a pessoa acaba se frustrando, não gostando do trabalho, porque não é aquilo que ela gosta, né? Isso, e também é importante o adolescente ele levar em consideração que o crescimento profissional ele vem através de etapas. E às vezes você pode estar numa empresa, você pode conseguir uma oportunidade numa vaga que não é muito o seu perfil, mas ali ela pode ser o alicerce para que você consiga conquistar os seus sonhos. Por exemplo, a gente já teve aprendiz que, através do programa de aprendizagem, entrou numa empresa, não estava trabalhando na área que queria, mas a partir daquela oportunidade ela ganhou experiência, construiu uma imagem profissional positiva e ela conseguiu posteriormente a vaga na área que ela queria. O curso pode ajudar a pagar uma faculdade, então a pagar um curso profissionalizante, né, na área que a pessoa deseja. Então, assim, às vezes a gente pode nem sempre conseguir realmente a vaga. A primeira experiência profissional nem sempre é aquela área que a gente quer trabalhar, mas ela pode ser a base, o alicerce para que você consiga alcançar a vaga que você deseja. Agora, sempre levando em consideração que a sua imagem profissional, ela vai junto com você. Então, se você está construindo uma imagem ali naquela empresa positiva, que agrega, então você vai levando essa imagem por onde você passar. E isso vai te ajudar no crescimento profissional. Porque, assim, é uma via de mão dupla. A empresa, ela tá dando a oportunidade. Mas eu não gostei dessa empresa. E porque você não gostou, você vai deixar de ser um bom profissional? Não, se você não gosta e você não quer ficar nessa empresa, então peça para sair. É melhor do que você construir uma imagem negativa naquele ambiente. Porque isso não vai te agregar e não vai te fazer alcançar os seus objetivos, a área que você espera. Porque a sua imagem, ela está sendo construída ali, naquela primeira experiência profissional. E a pessoa já está desgastando a imagem, né? E também a pessoa pode conseguir... Isso é um meio de chegar ao seu objetivo, né? Como você bem falou. Se não é o que me identifica a princípio, mas pode me levar para o meu objetivo futuro, pagar um curso, uma universidade e até mesmo mudar dentro da empresa diária, né? Porque muitas empresas gostam que os seus funcionários passem por todos os setores, né? Para aprender a lidar com o trabalho, porque assim, a gente sabe que na hora de uma necessidade, a empresa precisa contar comigo, com todos os seus funcionários. Então é bom que a gente saiba fazer um pouco de tudo, porque afinal de contas isso agrega na nossa vida. Exato. Quanto mais experiência, melhor, né? Em relação à carga horária de um jovem aprendiz, como funciona? Então, no CIE a gente trabalha, né, com 4 horas e 6 horas, tá? Então o aprendiz ele pode ser contratado, vai depender do interesse da empresa. Então a empresa pode contratar um aprendiz para trabalhar 6 horas, como também pode fazer um contrato de 4 horas, vai depender do interesse da empresa, né? No caso são 4 horas diárias? Isso, 4 horas diárias, tá?
5 dias na semana, tá? E desses 5 dias, um dia, o adolescente, o jovem aprendiz, ele vai para o CIE para realizar a capacitação teórica, porque a formação do programa de aprendizagem, ela é técnico-profissionalizante, ela é teoria e prática. Então, o aprendiz, ele recebe uma formação teórica, e uma das entidades capacitadoras somos nós, CIE, né? Então, ele recebe a formação teórica no CIE e recebe a formação prática na empresa que contratou ele. Entendi. Em relação aos valores recebidos, a remuneração do jovem aprendiz, conta pra gente como funciona. Pronto, o salário do aprendiz é pago por hora, tá? É o salário mínimo hora, certo? Então, vai depender do salário mínimo vigente no ano. Então, por exemplo, se for um aprendiz 4 horas... ele vai receber a metade do salário mínimo vigente no ano. Se for um aprendiz 6 horas, ele vai receber um pouco a mais de meio salário mínimo, tá? Agora, lembrando que esse é o mínimo que a empresa pode pagar, né? Que ela deve pagar. A empresa, ela pode pagar mais? Pode. Tem empresas que pagam acima do salário mínimo hora, tá? Mas vai depender, a obrigação da empresa segundo a legislação, é pagar o mínimo hora. Tá? Entendi. E para o jovem que quer entrar em contato com o CIE, quer se cadastrar de alguma forma, tem algum telefone, algum e-mail que a gente possa passar aqui para eles entrarem em contato? Então, a gente tem o WhatsApp do CIE, certo? Que é um WhatsApp nacional, o DDD é 11, então... é até o WhatsApp ele, então vocês podem estar mandando mensagem, agora tem que salvar com o DDD 011, tá? Salva o DDD 011 e o número é 3003 2433. Agora, se quiser realizar uma ligação, também pode, mas não precisa colocar o código, né? Não precisa colocar o 011. Você coloca, só disca o número 3003 2433 e faz uma ligação como uma ligação local, certo? Mas também aqui a gente tem em João Pessoa um local de atendimento presencial, tá? Que funciona de 9 às 4 da tarde, tá? A gente fica lá no Shopping Live Mall, certo? No 6º andar, na sala 607. Então, lá tem uma equipe preparada para estar recebendo os adolescentes e jovens para que eles consigam, né, tirar as dúvidas sobre questões de cadastro, atualizar alguma informação do cadastro. A gente pode também estar recebendo esse adolescente e esse jovem lá presencialmente. Mas se eles quiserem, né, acessar pelo WhatsApp, eles também podem fazer isso pelo WhatsApp. Mas também podem acessar o portal do CIE, tá? Realizar o cadastro também. E também a gente tá agora com o aplicativo Meu CIE, onde o adolescente, o jovem, ele pode baixar o aplicativo no celular, baixa o aplicativo, o nome é Meu CIE, e ele consegue tanto realizar o cadastro, gera lá um login e senha para ele consegue ver as vagas que tem dentro do perfil dele. A gente sempre orienta a estarem entrando diariamente, porque todo dia tem uma vaga e todo dia essa vaga é fechada, né? Então, assim, é importante estar olhando todo dia. Então, todo dia cria o hábito de estar entrando na plataforma, ou pelo site, ou mandando uma mensagem no WhatsApp do CIE, ou então baixando o aplicativo e acessando o aplicativo diariamente, porque aparecendo uma vaga dentro do seu perfil, você pode ali já se candidatar. Eu gostei dessa vaga aqui. Então, existe, né? O adolescente, ele tem essa autonomia de se autocandidatar para as vagas. Então, ele não só fica esperando a ligação do CIE, mas ele pode também ter a iniciativa, viu lá a vaga no aplicativo, ele já pode se candidatar e ver. Dependendo da vaga, a vaga pode ser enviar currículo, e-mail tal, até dia tal. Ou então a vaga pode ser uma entrevista, aí lá você agenda, coloca o horário, né? Lá vai ter as opções de horário e de dia da entrevista e você se coloca lá, eu quero participar, eu quero a entrevista de 9 horas da manhã. Então aí você se candidata lá e aí você vai nesse horário para o endereço fornecido, né? Lá quando você se candidata, aparecem as informações sobre, né, o endereço da empresa, a pessoa que você procura, a documentação que você precisa levar para esse processo seletivo, que na maioria das vezes é o currículo que o adolescente precisa levar.
Entendi. Então tem diversas formas de você conseguir acessar o CIE. Tem uma estrutura ótima que, além de você, como o Ju estava dizendo, ficar apenas esperando a ligação, você mesmo pode ir atrás, só basta a sua força de vontade. E também é importante lembrar que precisa ter constância, precisa ter esforço. Não vai ser na primeira tentativa que você vai conseguir a vaga, não vai ser na primeira entrevista que você vai conseguir o emprego. Então, é necessário força de vontade, né, Carla? E aproveitar essa oportunidade, né? Que é uma grande chance para eles. Tem um ponto que eu queria também trazer para vocês uma dica, que nós temos, a partir do momento que vocês realizam o cadastro no CIE, que é gerado o login e senha de vocês também podem acessar a plataforma do Saber Virtual do CIE. É uma plataforma de cursos profissionalizantes, né? Tem cursos lá direcionados para a parte da informática, tem cursos direcionados para português, tem cursos direcionados para raciocínio lógico, matemática, tem curso direcionado para empreendedorismo. Eu quero empreender, quero ter dicas sobre empreendedorismo, você pode ir lá acessar na plataforma. Também tem cursos direcionados para os processos seletivos. Eu quero saber como funciona o processo seletivo. Então, eu quero saber como elaborar um currículo. Então, a gente também tem esses cursos na plataforma do Saber Virtual. Então, com o login e senha do CIE, o jovem ele pode acessar a plataforma do Saber Virtual, se matricular no curso que ele se interessar, fazer o curso e, ao final, é gerado um certificado para ele. Então, isso até pode colaborar, contribuir para enriquecer o currículo desse adolescente, desse jovem, para que ele chegue no processo seletivo já levando algo para ele, apresentando algo para a empresa de iniciativa do que ele já está fazendo para construir o seu perfil profissional, né? Então, ele está indo em busca, ele já passa uma imagem para a empresa de que ele está indo em busca dos objetivos dele, está realizando esses cursos. Esses cursos, eles são gratuitos, tá? E ele agora precisa, né, ter a questão do acesso à internet e um celular, porque sem um acesso à internet não é possível, infelizmente, no momento, realizar o curso. Mas ela é uma plataforma que está lá à disposição de todos os adolescentes e jovens. Mas, de certa forma, é uma ótima oportunidade de conseguir aumentar o seu currículo, demonstrar interesse, como o Ju estava falando, que é o essencial. Isso tudo tenho certeza que vai valer muito a pena. Nenhum esforço é feito em vão. Então, de alguma forma, mesmo que a longo prazo, em algum momento você vai ser recompensado por esse esforço, essa sua dedicação. Então é isso, eu queria agradecer a Juliana pela presença, queria saber se ela tem mais algo para falar, mais alguma dica para dar para a gente aqui. Queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, agradecer o convite. É muito importante para a gente estar falando sobre o programa de aprendizagem, porque eu falo muito que o acesso à informação é acesso a direitos. Então, quando eu tenho esse acesso, quando é divulgado o programa de aprendizagem, eu estou também, de alguma forma, potencializando a inserção do público dentro do programa de aprendizagem. Então, para a gente é uma honra estar aqui com vocês, falando sobre o programa de aprendizagem. Desejamos, né, aos adolescentes e jovens que têm interesse no programa de aprendizagem que eles consigam a oportunidade e que a gente está à disposição para auxiliar, que não desistam, né, que acreditem no sonho deles e que corram atrás. E que quanto maior for o sonho, maior é a caminhada para conquistá-lo. Então, o importante é, como você falou, Pedro, é manter a constância, buscar e não desistir. Então, eu desejo a vocês sucesso na carreira profissional que vocês estão construindo e que, se um dia o CIE puder fazer parte da história de vocês, a gente vai estar lá junto com vocês nessa caminhada com muito orgulho de cada um. Tem mais algo para dizer, Carla? Então, eu quero agradecer a Juliana pela participação. Foi muito proveitoso para o público do ACESUAS, que é um público que precisa muito dessas informações. E sei que vai fazer diferença na vida de muita gente. Agradecer também a Pedro por mais uma vez nos ajudar nesse projeto, né? Agradecer na pessoa do nosso coordenador Coelho, da nossa secretária Mariana, da nossa subsecretária Januária Brasil. Muito obrigada a todos vocês. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.